Pessoal, tudo bem? Eu sou a psicóloga Jéssica Destro e hoje, com muito amor, muita felicidade, eu venho aqui falar um pouco sobre nosso temperamento, nosso humor, né? Que é algo tão complexo. E para depois, no próximo vídeo, falar sobre um transtorno que eu tenho muito apreço em tratar, porque eu sei o quanto que as pessoas que têm esse diagnóstico sofrem, que é o transtorno de humor bipolar. Ele é complexo e a pessoa sofre muito. Nossa sociedade vem evoluindo bastante, rapidamente, e cada vez mais a gente vem focando a nossa atenção nas nossas características de personalidade, nosso humor, as nossas formas de ser, né? E onde que essas avaliações estão se baseando, né? Essas avaliações estão se baseando, talvez, num conhecimento que não é científico. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. A autoajuda, às vezes, é muito perigosa. Ainda mais para quem tem um transtorno, um diagnóstico de transtorno de humor mais grave, que é o transtorno de humor bipolar. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa espécie, sobre os componentes dessa espécie, sobre o temperamento, o nosso caráter, a nossa personalidade. E aí, juntamente disso tudo, os tipos de humores, de humor que a gente tem, com base nos modelos mais atuais. Então, o temperamento, ele também é conhecido como aquele gênio, sabe? Ai, aquela pessoa geniosa. E ela fica bem ligada à sensação de motivação, aquela com base no seu composto, componente emocional. E ele pode ser dado geneticamente, tanto é que tem muito a ver com a questão de família, de exemplo de vida, e tem pesquisas comprovando realmente que a condição genética faz toda a diferença para desenvolver um transtorno de humor mais grave. Já o caráter, ele ocorre a partir das experiências ambientais. Questão de vida, convívio, memórias, ambiente, aquela história, né? Vive num ambiente um pouco perigoso, um pouco insalubre, e aí isso se transforma, se reflete no nosso caráter. O que acontecia muito era antigamente as mães, os pais procuravam que os filhos falassem, fizessem tudo correto, e aí muitas vezes os filhos acabavam mentindo, e aí por isso que tem tantas pessoas que têm transtornos de conduta, que acabam querendo mentir muito, que acabam tendo gosto por mentir, por falar coisas que não são verdade. E por isso que o temperamento mais o caráter, ele forma a nossa personalidade. Então, uma informação muito importante é, o nosso temperamento é uma estrutura do nosso humor. E por resultado disso, podemos desenvolver, alterar, que chamamos de transtornos de humor. Então, temperamento junto com o nosso caráter se transforma na nossa personalidade e essa questão desajustada pode se transformar num transtorno de humor grave. Então, no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre isso, sobre transtornos de humor. Se inscrevam no canal e vamos falar sobre isso. Vamos entender um pouco mais e façam perguntas. Hipócrates era um médico na antiga Grécia e esse médico ele começou a estudar sobre a questão de tipos psicológicos, temperamentos, e ele foi um dos primeiros a fazer isso. Não vou entrar dentro desse contexto, se você quiser saber mais sobre isso, pode falar comigo, pode enviar mensagem, que eu mando estudos, mando material para leitura. E aí, agora, quero falar nesse vídeo sobre as questões mais atuais, porque tem tanto resultado de pesquisa que se eu for focar em tudo, eu vou ficar aqui horas. Claude Robert Conner, ele é psiquiatra americano. E ele pesquisou há muito tempo sobre o temperamento, ele mapeou quadros, elementos básicos entre as características de temperamento, e aí teve outras características além das básicas, que as básicas gerais são 4, que eu vou falar agora sobre as 4. Busca por novidade, que é aquele comportamento impulsivo, aquela pessoa que ela quer buscar coisa nova, ela não consegue ficar muito tempo na mesma coisa, o foco principal é a busca por satisfação imediata. Também a pessoa quer evitar punição, e a emoção que fica mais exposta nessa pessoa é a raiva, porque ela não quer ser punida, então ela fala assim, por que você tá falando isso comigo? Então qualquer punição ela já se auto-reprime, e o grande valor dessa personalidade é a liberdade. A segunda característica geral de temperamento é uma evitação de dano ou perigo. É a pessoa que é mais pessimista, ela é passiva, ela é tímida, ela busca evitar situações que possam frustrar. A
A gente nem tem certeza da frustração, mas a pessoa evita. E aí, então, a pessoa deixa de ter um relacionamento com medo de um possível problema, sendo que esse relacionamento nem existe ainda. E ficar sem também é um problema, que também causa desconforto. Então, as pessoas querem evitar o risco e isso traz muito conflito. A terceira característica de personalidade é necessidade de contato e aprovação social. É aquela pessoa mais sentimental, calorosa, disponível, que conversa com todo mundo, que chega abraçando, que é aquela pessoa que eu amo. Ela sofre, mas eu amo ela. E eu também tenho essa característica, eu tenho muito, sou muito assim. Tem grande sensibilidade social, mas também tem necessidade de aprovação, né? Que essa característica eu acho que quase 70% da população tem. A quarta característica é a persistência. Natureza dedicada, ambiciosa, perfeccionista, capaz de persistir na realização de tarefas mais longas e complexas. E é aquela pessoa excepcional, aquele cientista, aquela pessoa batalhadora, dedicada. Ela, no campo do conhecimento, ela nota 1000. Então, aí, essas 4 características, busque entender qual que você sim consegue se caracterizar melhor. Todos nós temos que expressar todas essas características. A gente pode ter todas elas em diferentes graus e níveis, umas mais, outras menos. E como também essas 4 características podem estar complementares ou conflitantes. Por exemplo, imagina só pular de paraquedas, que é aquela busca por novidade. Mas você também tem a característica que é pouca evitação de dano e perigo. E aí você não tem noção do quanto que isso é perigoso não se cuidar. Imagina só o que pode acontecer. Não vai dar certo. Estes temperamentos podem ser adaptativos ou desadaptativos. Crianças com este traço de busca por novidades e sensações, por exemplo, elas podem ter muita dificuldade na escola, muita dificuldade de se adaptar. Mas, olha a parte adaptativa. Os professores vão falar que ela é esperta, que ela é rápida, que ela é criativa, que ela é inteligente. E isso é bom. Então, olha que interessante, né? Por isso que o psicólogo que vai ajudar a pessoa a conseguir modular e por isso que é tão importante, desde criança, buscar acompanhamento psicológico. Cloninger desenvolveu um questionário para avaliar esses temperamentos, mas como no Brasil a parte da pesquisa é um grande problema, não está ainda validado no Brasil esse questionário. Porém, eu tenho uma dica para vocês. Existe um inventário chamado QATI. Ele é baseado nos tipos psicológicos de Carl Jung. Ele é um psicólogo, analista, que desenvolveu esse estudo para a liberação desse teste e ele foi aprovado no Brasil, está validado e um psicólogo pode aplicar. Avaliações psicológicas podem só ser aplicadas e vendidas para psicólogos, então só um psicólogo pode aplicar e só um psicólogo pode comprar essa avaliação. Converse com um psicólogo da sua região para você fazer uma avaliação de personalidade, se você acha interessante, se você gosta sobre isso. Então agora vamos aprofundar um pouco mais dentro deste âmbito, que esse psicólogo, outro psiquiatra, no caso não é psicólogo, e Axcal. Axcal é um americano que ele buscou entender sobre os tipos afetivos. Esses tipos afetivos são muito ligados à questão da bipolaridade, que a primeira são os hipertímicos. Eles são dinâmicos, eles buscam sensações prazerosas, eles tendem a ser exploradores, impulsivos, eles são entusiasmados, extravagantes, curiosos, desorganizados e têm reações afetivas rápidas, intensas e podem ficar entediados facilmente. Sabe aquela pessoa que não tem muita paciência? Ai, também não quero mais, deixa pra lá, não quero mais isso aqui. Muito perigoso ser assim. E aí, então, vamos falar agora sobre os depressivos. Preocupados, pessimistas, passivos, cautelosos, quietos. A vantagem principal da capacidade, que é a capacidade de manter a cautela, a pessoa tomar cuidado, ela não se desafiar e aí não ter de fato algum ato de ameaça ou perigo iminente. A pessoa que tem característica mais depressiva, ela vai querer se proteger a todo momento e vai fugir e tem medo do mundo. Então, o medo faz a gente fugir. Tenho medo de colocar a mão no meu olho, então eu fujo. E aí vem os ciclotímicos, eles são a alternância entre a apatia e aquela pessoa energizada, os rápidos e os aguçados, o humor tristonho e brincalhão, os irônicos, que são entre o 8 e 80. Eles são introvertidos, e calados, ou expansivos e falantes. Eles têm muito sono e pouco sono. Isso traz muito dificuldade em convivência.
E aí a quarta característica são os irritáveis. Este grupo inclui pessoas que manifestam a irritabilidade como uma característica principal e marcante, podem ser ameaçadores, desconfiados, eles têm medo que as pessoas passem eles para trás. E eles são combativos e querem serem destrutivos, assim, a pessoa vai me pagar, e aí isso traz muito desconforto. Eu expliquei tudo isso com base para vocês entenderem sobre a teoria que vamos explicar a partir de agora. Dentro de tudo isso as pessoas que têm um diagnóstico chamado de espectro bipolar são os temperamentos fortes, compatíveis com padrões que, como eu falei acima, dos hipertímicos e dos ciclotímicos, ou então, temperamento de intensa busca por novidade. O humor em nossa vida, ele é extremamente essencial, sim. Sem eles, gente, a gente seria um robozinho, assim. Pra que a gente iria trabalhar? Pra que a gente vai fazer alguma coisa diferente? Não tem como. Parece assim, nossa, pra que isso? Que diferença faz na minha vida? Então, a gente quer buscar coisas, fazer coisas novas, trabalhar, ter conquistas. Isso faz toda a diferença. É o nosso humor que consegue modular tudo isso. O que define se o humor está favorável é quando ele está adequado à situação real, que é tristeza, alegria, ansiedade, irritação, sem motivo, aparentemente podem configurar um transtorno de humor. Mas, no entanto, o temperamento é muito forte e o amor é muito elevado, o impulso corrompe o caráter. Então, o que acontece? Quando o meu temperamento é muito forte e o meu humor está elevado, o que acontece? Eu corrompo o meu caráter, não tenho limites, e aí então eu faço atos que depois eu me arrependo e sinto muita culpa. Os dois temperamentos instáveis são a busca por novidade, que é o excesso, e a evitação de risco, que é a inibição, que é a falta, que é a gente querer evitar aquele risco das coisas. Então a gente vai do 8 para 80. Eu quero busca de novidade, mas eu tenho medo do mundo. E aí eu fico oscilando, faço coisas impulsivas, depois me arrependo e me fecho completamente. Por isso é tão importante o psicólogo na sociedade moderna, que ele vai ajudar a modular, a conseguir compreender esses dois lados da história, essas oscilações, essas características e conseguir modular. Assim você vai conseguir regular e adquirir cada dia mais estabilidade de cada um de seus temperamentos. Claro, a gente pode ter os 4, modulando e treinando. Já no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem nos comentários, falem mais sobre isso, compartilhem esse vídeo se você acha que você conhece alguém assim, porque autoconhecimento é essencial e você conseguir compreender quem você é muito importante. Até o próximo vídeo. Ai, que legal! Contem comigo! Próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre isso.